Então vamos lá, pergunta na tela. A dúvida de hoje é a seguinte: ontem vi seu vídeo aconselhando homens que veem pornografia. Achei muito bom. Porém, como nós mulheres casadas devemos lidar com isso? Eu passo esse problema com meu marido e descobrir que ele faz isso foi uma punhalada dele no meu coração. Não sei se me separo, não sei o que fazer. Ajude-me. Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente essa angústia que muitas irmãs têm passado, né? Infelizmente, e nós precisamos trazer esse debate aqui para a internet para a gente aprender juntos como lidar com esse tipo de situação. E nós vamos fazer isso hoje. E você que me assiste agora também tem essa oportunidade. Coloque sua pergunta, sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo e toda semana eu seleciono as melhores dúvidas e elas viram vídeos novos aqui no canal. Por isso tem vídeo sempre de segunda a sexta aqui no canal às 15 horas. Então marque aí na sua agenda. E claro, faça parte da nossa comunidade para aproveitar todo esse conhecimento. É tudo gratuito. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição, inscreva-se e passe aqui no canal sempre para ver os novos vídeos. Se você ainda não me conhece, se é a primeira vez aqui, eu sou o presbítero André Sanches, sou autor desse canal, mas eu já trabalho na internet há mais de 10 anos criando conteúdos bíblicos, sem aquela linguagem teológica complicada, para abençoar a vida dos irmãos que amam estudar a palavra de Deus. Então vamos lá para a nossa lousa de explicações, aprender mais sobre esse tema e peço a você que, se gostar desse conteúdo, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho com o seu joinha. Vamos lá então aprender mais dessa questão com a luz da Bíblia Sagrada. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Provérbios capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Apesar de estar falando aqui diretamente a homens, esse é um texto que diz respeito à vida do casal, a sexualidade saudável dentro do casamento. E nos nossos tempos, essa sexualidade, esse manancial bendito, que é uma figura aqui de uma vida sexual bem feita, bem realizada, né, que satisfaz o casal, ele está sendo ameaçada. E veja, o coração de uma mulher que descobre que o seu marido vê pornografia fica muito ferido. E isso tem acontecido muito nos nossos tempos. Muitos questionamentos vêm à mente dessas mulheres, como, por exemplo, por que ele fez isso comigo, sendo que eu sou uma boa esposa e faço tanto bem para ele? Por que ele não conversou comigo sobre essa questão, sobre as suas necessidades, né? Ou sobre esse problema? Por que ele não foi sincero comigo? Por que eu faço tanta coisa boa para ele e ele me retribui, me traindo dessa forma? Muitas mulheres então têm todos esses pensamentos e uma série de outros e aí não sabem muito bem o que fazer. O que eu faço a partir de agora? Diante de toda essa turbulência, eu quero trazer aqui 5 conselhos bíblicos para mulheres que passam por essa situação e, evidentemente, se você é homem e está acompanhando este estudo, saiba também dessas informações, porque tem muitas mulheres também, infelizmente, que hoje estão embrenhando nesse mundo e muitos homens que têm descoberto suas esposas vendo esse tipo de coisa também. E esses conselhos vão ajudar mulheres e homens também a resolver isso da melhor forma possível. Então fique até o final, veja os 5 conselhos, tenho certeza que vai acrescentar muito na sua experiência de vida. O conselho número 1 é: mantenha a calma. Apesar de ser um conselho que parece óbvio demais, observe bem por que muitas mulheres e homens acabam estragando os relacionamentos, obviamente no enfrentamento dessa dificuldade, quebrando esse primeiro princípio. Mas antes de te explicar isso, quero avisar rapidamente para você que estão abertas as vagas do nosso curso. Conheça a sua Bíblia de capa a capa. É só você acionar o primeiro comentário embaixo desse vídeo. Vai abrir a área de comentários e você tem ali o primeiro link fixado com todas as informações. Para uma mulher, saber que o marido tem visto pornografia soa como uma grave traição. O que é, de fato. Inclusive, eu expliquei no primeiro vídeo dessa série. Eu vou deixar ele no final desse vídeo para você que não assistiu ainda observar esse detalhe. Ainda mais se a esposa, se ela é dedicada, se ela faz de tudo para satisfazer o marido, ela sente ainda mais no seu coração uma traição das mais severas.
E a esposa, ela tem realmente toda a razão em sentir-se magoada por tudo isso que esse homem está fazendo. Mas veja, extravasar esse sentimento de mágoa através da raiva não ajudará a resolver essa situação. A gente tem essa tendência de extravasar isso, deixar o ódio tomar conta, mas infelizmente o servo de Deus precisa domar essa questão nesse momento. O primeiro conselho é não tomar nenhuma atitude se estiver ainda no calor da raiva e do ódio. E sabe por quê? Porque raiva e ódio não produzem cura em nada, não produzem soluções saudáveis dentro de nenhum relacionamento. Por isso não devemos usá-los como um combustível para resolver situações como essa, baseadas única e exclusivamente nos sentimentos de raiva e de ódio. Por isso, a primeira atitude é esperar a ira baixar um pouco, para que possa colocar em prática ações que realmente possam ajudar a resolver essa situação sem arrumar outros problemas graves. A grande questão é que a raiva, o ódio, eles vão provocar outros problemas ainda piores muitas vezes. Por isso não tome decisões ou ações destrutivas que vão piorar ainda mais aquilo que já está bastante complicado. E observe que o Salmos 37, versículo 8, nos dá um conselho com relação a esse tipo de sentimento. Ele diz o seguinte: deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Ou seja, resultado ruim, resultado que não é edificante irá vir desse tipo de sentimento. Por isso, é preciso manter a calma nessa primeira dica, ainda que seja difícil, não é verdade? O conselho de número 2 agora: chame o seu marido para uma conversa séria. Olha só, nós vamos aplicar agora um conceito bíblico que Jesus nos deu para resolver questões. Mateus 18,15 diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, observe que ele pecou contra você. Vai arguí-lo, né? Vai conversar seriamente, você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse é o pontapé inicial e bíblico. O diálogo é a maior arma que podemos usar para resolver questões difíceis dentro de um relacionamento. E todo tipo de questão, seja a mais simples até a mais complexa. Por isso, chame o seu marido para uma conversa, mas veja, escolha um local onde vocês possam conversar abertamente, sem ninguém ficar escutando a conversa e também sem interrupções que vão atrapalhar ali aquela conversa importante. Esse momento será muito importante, mulher, para o seu esposo. Por quê? Porque ele será ali confrontado, mas obviamente sem a ira e sem o furor. Ele será confrontado em um ambiente de calma, com a verdade que você já sabe. Você precisa expor a ele como se sente com relação a essa questão. Ele precisa saber disso. Ele precisa ouvir da sua boca toda essa questão, o seu sentimento, a sua dor, a sua mágoa, mas num ambiente controlado, num ambiente sem o domínio da ira e do ódio. Exponha essas coisas, ou melhor, não exponha essas coisas com raiva. Apesar de ser difícil, exponha isso com calma, olhando nos olhos dele de forma muito clara e de forma muito séria. Esse choque difícil, talvez vai ser difícil para você também essa conversa, mas esse choque que ele vai levar será importante para que ele sinta a dor que você está sentindo. Eu posso dizer a você que ele vai sentir. Obviamente, eu estou trabalhando aqui dentro de um ambiente em que existe ali conversa, de que existe ali diálogo, de que o homem está, nesse confronto buscando um arrependimento. Porque tem muito homem também sem vergonha por aí, que acha que isso tudo é normal. Talvez, até inicialmente, ele vá negar um pouco essa questão, vá tentar sair, minimizar, mas é importante que você seja firme com ele, expondo tudo que você sabe, principalmente os seus sentimentos, de forma muito clara. Se uma só conversa não for suficiente para falar sobre toda essa questão, marquem uma nova conversa
rapidamente, não muitos dias depois, sobre o mesmo tema. Ele precisa perceber que você não aceita esse comportamento e de que você quer uma solução para isso e um comprometimento da parte dele. Dentro dessa conversa, esses pontos são os principais pontos que você precisa deixar muito claro. E isso depois vai te dar então a percepção de como você deve continuar ou não continuar essa questão com ele. Nosso terceiro conselho é: tente descobrir os motivos dele ver essa pornografia. Eu vou explicar para você por que é importante você tentar investir um pouquinho de energia nessa questão, considerando, obviamente, que você quer salvar o seu casamento, que você quer permanecer nele, que você quer a solução da questão. Sabemos que ver pornografia não agrada a Deus, mas para alguns homens, muitas vezes isso é um vício implementado em suas vidas desde a adolescência. Nossa sociedade maligna escraviza muitos homens com essa prática, pois a acha normal. E muitos homens, por conta de muitas vezes estarem escravizados desde a adolescência, não que eles achem normal, mas eles estão presos em um comportamento e precisam de ajuda para se libertar deles. Nem sempre o seu marido consome esse tipo de material porque ele não te ama ou porque ele é um tipo de tarado ou coisas desse tipo. Talvez ele precise de ajuda nessa área. Isso é algo a se considerar. Você conhece bem o seu esposo e sabe se isso pode ser uma realidade. Isso é algo que você tentará descobrir nessa primeira ou em outras conversas que vão ter sobre o tema. Existem muitos casos de compulsão também na área sexual. Veja, não estou dizendo que isso justifica o comportamento errado, mas pode ser aqui, vamos dizer, uma das motivações e isso deve ser tratado. Muitos desses casos, então, de compulsão, a pessoa não consegue se libertar sozinha. É preciso um tratamento. Tente entender, então, esses motivos dele, apesar da sua mágoa te mandar fazer exatamente o contrário. Veja, eu disse entender, não aceitar. Você não vai aceitar. Você vai tentar entender o que provoca aquilo para funcionar como uma ponte para a solução disso na vida dele. Entender os motivos dele vai te ajudar a tomar atitudes para ajudá-lo a parar com essa prática, ou dependendo da atitude dele, você terá que se afastar. Realmente o casamento não vai ter como ter mais solução, porque se o homem acha isso normal, se o homem acha esse tipo de atitude, totalmente aceitável, certamente que ele está abandonando esse casamento. Tenho certeza de que você se casou com ele porque existe algum tipo de amor entre vocês. Isso pode ser restaurado se você quiser e, obviamente, se ele quiser, e aí haver aqui então uma união em torno desse objetivo. Eu gosto muito desse versículo que está em Romanos 5:20, que ele diz o seguinte: onde abundou o pecado, ou seja, onde tem muito pecado, é possível superabundar a graça. A graça pode superar esse comportamento pecaminoso dele e haver transformação verdadeira. Nosso conselho número 4 é: abra espaço para o perdão. Veja, o caminho mais fácil que a sociedade aponta para resolver problemas de casamento é separa. Faz a sua separação e acha outro melhor. Mas veja, só o perdão tem poder de curar feridas. Marido e esposa sempre terão que se perdoar dentro do relacionamento por diversos motivos. E a palavra de Deus ensina que nós temos que perdoar. Esse é só mais um obstáculo, e claro, dos grandes que vocês precisam vencer. Mas aqui quero dizer algo importante. Apesar de perdoar, sabemos que para haver restauração, ele deverá ter arrependimento no coração e comprometimento também de mudar de atitudes, porque muitas vezes, se ele não tiver esse comprometimento, você vai perdoar, mas não terá como andar junto com esse tipo de pessoa. Agora, se houver arrependimento e comprometimento, aí é 100% de chance de resolver essa situação. A relação não será restaurada se a esposa perdoar e o marido não se arrepender e continuar a prática errada, o erro contumaz, ou seja, escolher de fato viver nesse tipo de vida.
Por isso, estou considerando aqui que esse marido está demonstrando arrependimento e desejo de transformação. E aí, dentro desse contexto e dentro desse ambiente, nós temos então a chance grande da solução e desse casamento ser restaurado. Por isso, abra espaço para que o perdão cure essas feridas. E aqui agora o conselho de número 5, vençam essa prática ruim dele juntos. Nessa altura, o marido já deve estar bem envergonhado com toda essa situação. E isso é bom. Afinal, se ele faz tudo isso escondido de você, ou tentou fazer escondido, é porque nunca queria ser pego, não é verdade? É o que ele esperava. Mas não existe pecado perfeito, ele sabe disso. O caminho do sucesso é você, como esposa, ajudá-lo a fazer um compromisso com Deus. Sim, a esposa de Deus, e se o seu marido é um homem de Deus também está nessa situação, ou quem sabe ele está começando a entender sobre Deus, você tem o poder nas mãos de ajudá-lo a fazer um compromisso com você e com Deus. Um compromisso com o casamento de vocês. E claro, acompanhá-lo nessa luta contra esse mal. E como é que acontece isso? Vocês podem fazer algumas coisas muito boas juntos que o ajudarão muito a permanecer longe dessa prática. Por exemplo, comece agora a ter uma vida de oração juntos e dentro dessa oração vocês vão tratar esse problema orando a Deus sobre ele. Falem sobre o problema de tempos em tempos, pergunte a ele como que andam as coisas. Você vai ser realmente aquela pessoa que cobra, que está ali sempre falando um pouquinho a respeito dessa questão. Se ele tem tido alguma dificuldade, mas veja, estamos falando aqui de uma conversa, não de ficar jogando na cara ou trazendo o passado de volta. Tente também acender mais a vida sexual de vocês. Cobre dele mais investimento no casamento de vocês. Saiam mais, passeiem, façam jantares românticos, viagens. Isso aqui ajuda muito o casamento. Se ele estiver mais focado em você, certamente não desejará ver mais esse tipo de coisa. Isso é comprovado. Se o problema for tão grave que não consigam resolver juntos, convença-o a fazer alguma terapia ou mesmo que vá para um aconselhamento pastoral, pois isso também ajudará bastante. Por fim, o caminho não será fácil, mas precisa ser trilhado para que haja vitória. Evidentemente, como eu já disse e vou repetir aqui, a esposa ela tem um papel fundamental, mas evidentemente que se o marido ele não quer nada com nada, será difícil. Em todos os casos, ore, peça orientação ao Senhor, de pessoas também que amem você e que possam te ajudar cada vez mais nessa questão. Lembrando a vocês, passe agora aqui nos comentários para ver aqui os detalhes do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Eu deixo aqui o primeiro vídeo dessa série que eu disse para você, que é o seguinte vídeo. Se você vê pornografia, esse vídeo vai te ajudar. Então nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito desse tema e alguns detalhes bíblicos que todo homem e mulher devem saber. Espero você nesse próximo vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.